Olá, espero que todos que estão aqui estejam muito bem. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Para você que não me conhece, você está dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Eu sou pastor missionário, eu e minha esposa somos responsáveis pelo Ministério Transcultural entre asiáticos, chinês, japonês, coreanos e até judeus. Não é? E você está convidado para participar comigo de mais um pequeno estudo sobre escatologia no livro de Daniel. Nós temos mais de 300 pessoas aqui, mas nem todos entram, não é? Sei que estão online, mas nem todos entram. E é uma pena, porque esse é um tema muito forte, essencial para nós que somos cristãos. Quem quer realmente fazer um estudo sério sobre escatologia, sobre o final dos tempos, tem que fazer um bom estudo, não é simplesmente ler, um bom estudo no livro de Daniel. Eu sempre tenho recomendado esse livro do Edson Naves, que fala exatamente sobre escatologia e a vida de santidade. Ele realmente é um livro que você deveria ter em casa, que você deveria estar lendo, relendo, porque as informações que estão aqui são fantásticas. A maioria das nossas igrejas não expõe Daniel. E, no entanto, Daniel é fundamental para nós compreendermos realmente o final dos tempos. As coisas estão acontecendo, estão se cumprindo literalmente, e nós já estamos aí no capítulo 7, voltando novamente no capítulo 7, porque o capítulo 7 é muito profundo, o 8 também, 9, todos, mas aqui tem muita coisa, então eu tenho lido, explicado, já falamos sobre a parte de Nabucodonosor, falamos realmente a queda dele, falamos sobre Ciro, né, com os medo-persas, falamos a história também, e finalmente falamos sobre a Grécia, Alexandre o Grande. Ainda vamos falar um pouquinho mais, algumas coisas importantes que nós não tocamos da última vez, e o último seria Roma. Nós hoje vamos talvez falar um pouquinho sobre Roma, mas eu acho que tem muita coisa para se falar. E então eu quero que você esteja orando comigo, agradecendo a Deus por esse tempo e que aquilo que falarmos hoje seja relevante para a sua vida. Vamos orar? Senhor Pai, nós colocamos agora a vida de cada um dos que vão estar aqui conosco ao vivo, daqueles que vão entrar também lá no Raul Nogueira canal, no YouTube, e que o Senhor possa abençoar essas vidas. Visita-os, ó Pai, de forma muito especial. Que o Senhor possa despertar no coração de cada um desses que estão aqui comigo o desejo de se aprofundar mais e mais na Tua Palavra, conhecendo profundamente a Tua Palavra e tendo experiências contigo, Deus da Palavra. Nos dê sabedoria e que nós possamos estar, de alguma forma, contribuindo para que pessoas examinem as Escrituras e a própria história, que realmente nos traz tantas verdades, tantos fundamentos para aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Ou seja, eu não precisaria da história, não precisaria da geografia, não precisaria de outros meios para crer na palavra do Senhor, porque ela é inerrante, verdadeira, imutável, e nós usamos a história apenas para aqueles que talvez tenham dúvidas se realmente a nossa fé é uma fé fundamentada. E Deus é maravilhoso e permitiu que as descobertas fossem simplesmente dando
a palavra do Senhor, realmente a fundamentação necessária, para que aqueles que não conhecem possam dizer, não, esse livro tem algo diferente. Então, Pai, que o Senhor possa estar nos usando agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem. Nós vamos estar lendo novamente o capítulo 7 e vamos estar falando um pouquinho mais a respeito de algumas coisas sobre a Grécia e depois vamos entrar em Roma, se der tempo. Nós já vimos aí no versículo 4 sobre o leão que tinha asas de águia e que depois nós vimos Nabucodonosor sofrendo uma mão pesada de Deus, ficando 7 anos andando como se fosse um boi, comendo erva, e depois o Senhor o coloca de pé e faz voltar novamente a sua mente. Isso é tremendo, como realmente a palavra de Deus nos mostra. Depois nós vimos um segundo animal, que era o urso, poderoso, forte, feroz, que simbolizava exatamente os medo-persas, um reino instável, por isso que o urso está apenas sobre 2 patas, vamos supor que fosse o lado esquerdo, né? A pata dianteira e a pata traseira, e as outras 2 patas no ar. Então, bem instável, 4 costelas na boca, representando alguns dos reinos, 4 costelas, não, 3 costelas, alguns dos reinos que os medo-persas haviam conquistado. Lídia, Babilônia, ok? E isso aqui, e o Egito, né? Então a gente vê isso. E depois um leopardo. Leopardo que tinha nas costas 4 asas e 4 cabeças, simbolizando exatamente a Grécia. Tudo isso nós já explicamos, então se você perdeu, entra lá no playlist, Raul Nogueira Canal, procura lá Escatologia. Olá, César, tudo bem? Alfredo, meu querido, que Deus abençoe, pastor. Então, quando você olha lá, entrando em Raul Nogueira Canal, você no playlist procura Escatologia em Daniel. E ali você vai estar vendo já as lives que nós fizemos anteriormente, para você se fundamentar. E acredito que isso vai despertar em você o desejo de se aprofundar, de conhecer até um pouquinho mais a história. É importante você saber aqueles que de alguma forma influenciaram, se envolveram com Babilônia e depois mesmo com Israel. E nós já vimos isso, Ciro, já vimos realmente Alexandre o Grande. Nós tínhamos isso na Nabucodonosor, foi realmente bem explicado. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais só sobre ainda na parte de Alexandre. Não, só para fechar um pouco mais, nós temos o 4º animal, que é um animal terrível, diferente de todos os animais, porque aqueles animais anteriores, pelo menos a gente tem uma ideia do que é um urso, não é? Apesar de estar de uma forma diferenciada, mas é um urso, né? Um leão, apesar de estar com asas, mas é um leão. E então um leopardo, né? Mas quando chega o 4º animal, esse 4º animal, pelo que é descrito, é um animal diferente. Alguns colocam, como é o caso do Edson Naves, coloca como se fosse um dragão. Nós não sabemos, não temos certeza exatamente qual era a forma desse 4º animal. Só sabemos que era diferente dos outros 3 e possivelmente não tinha nenhuma referência e não tem nenhuma referência. Então, cada um aí coloca na sua imaginação o que pode ser. Bem, quando nós falamos aí de Grécia, nós contamos já, não vou entrar de novo, todos os detalhes a respeito
de Alexandre o Grande. Mas tem todo um passo até chegar naquilo que aconteceu com Israel, que nós vamos ver quando nós entrarmos no quarto animal, que é Roma, ok? Mas algumas coisas que nós deixamos talvez de dar mais detalhes com respeito à época de Alexandre o Grande, mas cada cidade, estado grega governada, era autônoma e ela se autogovernava, não é? Então essa divisão da Grécia, ela acabou exatamente com Alexandre o Grande, que uniu. Alguns tentaram realmente se levantar, como Esparta, por exemplo, para acabar com esse reinado de Alexandre, mas perceberam que não iam ter condições e acabaram se unindo a ele. Bem, nós vimos que ele, vamos dizer, foi crescendo, né? Ele, vamos dizer, conquistou a Turquia, conquistou o Egito, conquistou o Império Persa e ele chega até a Índia, ou seja, a extensão do Império de Alexandre foi enorme. E ele, apesar de jovem, porque ele morreu com 32 anos, ele era alguém assim que dominava a arte da guerra. Só que quando ele morre, surgem os 4 generais, por isso as 4 cabeças, as 4 asas, e cada um desses vai ter a sua importância na história e também com respeito vamos dizer, ao próprio momento de Israel. Nós vamos ver tudo isso um pouquinho mais. Então, 4 generais vão se destacar. O primeiro dele, Antígono I, que foi contemporâneo do pai de Alexandre. Ele era contemporâneo do rei Filipe II. E esse general, ele ficou com a Macedônia. Ele tentou de todas as formas impedir que, vamos dizer assim, aquele reino soberano de Alexandre fosse esfacelado. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Então, ele ficou com a Macedônia dominando aquela parte. Depois tem o Lisímaco, que ele cresceu com Alexandre, assumiu o controle de uma parte da Ásia Menor e ele conquista vários territórios naquela região e ele se torna então o rei da Trácia. Só que ele morre e os súditos acabam se unindo a Seleuco, não é? Seleuco foi muito forte. Ele domina a Babilônia, se torna sátrapa e ficou realmente com a maior parte do império que nós podemos imaginar. Ou seja, esse império babilônico, ele ia desde Mediterrâneo até a Índia. Isso conquistado por Seleucida, ou seja, por Seleuco. Ele forma vamos dizer assim, um grande exército poderoso, não é? E ele vai dominar, vocês imaginam a extensão, hoje que nós temos carro, televisão, temos todo tipo de comunicação, nós podemos, a gente vê na guerra, né, a necessidade de soldados estarem se comunicando à distância. Você imagina ele tomando conta desde realmente essa parte, né, do Mediterrâneo até a Índia. Se vocês deram uma olhadinha, como eu fiz lá no mapa, é uma extensão enorme. Você imagina que sistema que ele teve que montar para não sucumbir e esse império não esfacelar. Bem, ele realmente acaba herdando o Império Persa, foi um dos mais importantes generais de Alexandre. Ele acaba, nós havíamos falado isso, que Alexandre foi um dos facilitadores da cultura helenista, e isso foi transmitido aos seus generais, e os seus generais tiveram essa influência também no mundo, atingindo até os nossos dias.
Ah, só para ter uma ideia do poder dele e como ele avançava e fazia coisas assim tremendas, esse Seleuco, ele chegou a ter 500 elefantes de guerra. Você imagina, de repente, soldados inimigos está de frente com 500 elefantes. Então, ele foi vencendo várias e várias guerras e se tornando cada vez mais forte. E o quarto, que não tão, vamos assim, alguém tão poderoso e famoso como ele, foi o general macedônio Ptolomeu, que também marcou a história. Ele realmente era tão poderoso como foi Seleuco. Ele era alguém que tinha grandes estratégias, um general muito forte, muito poderoso. E ele foi para o lado do Egito. E ele acabou se tornando um sátrapa e depois se autoproclamou faraó do Egito. Ele cria o que foi chamado de dinastia ptolomaica e finalmente ele se alia com Seleuco para derrotar os opositores. E a cidade que Alexandre havia colocado como nome de Alexandria, este homem, esse Ptolomeu, transformou essa cidade numa das cidades mais fantásticas que havia naquela época. Ela floresceu e duas coisas realmente marcaram a história. Uma biblioteca que se tornou famosa por causa do conteúdo que ela tinha e também um farol. Esse farol foi colocado como uma das 7 maravilhas da humanidade. E ele termina com a morte de Cleópatra, ou seja, assim que Cleópatra morre, ele aos poucos isso vai se desfacelando e ele vai perder a sua força ali. Roma, que é o que nós vamos ler agora com respeito ao quarto animal, Roma é algo assim que tem influência nos nossos dias através de um sistema babilônico, um sistema romano, a ponto de, numa das cartas de um dos apóstolos, escrever a respeito de Babilônia. Não mencionou Roma, por questões de segurança talvez, e coloca ali todo esse sistema que tem envolvido o mundo inteiro, e nós vamos ver isso bem quando vocês se aprofundarem, se vocês entrarem lá na parte de escatologia, lá no playlist, nós temos um estudo, versículo a versículo, de 1ª, 2ª Tessalonicenses e Apocalipse, e vocês vão ver coisas assim tremendas, e como realmente Roma teve influência em tudo. Aqui fala desse quarto animal. Versículo 7 diz: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Vocês lembram que naquela visão primeira de Daniel, falando para Nabucodonosor sobre aquela estátua de cabeça de ouro, parte de prata, bronze e finalmente a parte de baixo, as pernas e os pés de ferro, e os pés, o ferro com barro, não há mistura, ou seja, não era quando já chegou nessa época, já Roma já não estava tão forte, ok? Minha esposa Graça está aqui, Dino Sani, tá, sejam bem-vindos. Então, quando vai chegando no final, que depois o próprio Império Romano vai ser totalmente dissolvido, né? Nós podemos perceber que ele, assim, a parte desse Império Romano acaba realmente sendo estraçalhado, mas o sistema que foi colocado no mundo continua
até os nossos dias e vai atravessar até o período do anticristo. Então, esse sistema babilônico, essa influência a nível religiosa e outras áreas também, nós estamos já percebendo cada dia mais, porque o alvo, da mesma forma que o Império Romano queria tomar conta de todas as coisas, a gente percebe também que o anticristo vai ter este mesmo alvo, ou seja, ser soberano com um império abrangendo o mundo todo, e ele vai conseguir, mas essa colocação dele vai ser de curto prazo, porque assim que nós sairmos, assim que nós formos arrebatados, então vai iniciar um período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, nós vamos ter duas fases. Os 3 anos e meio, primeiro, eu venho falando sempre isso para quem está acompanhando guardar, vão ser de aparente paz. O anticristo se manifesta, o mundo vai estar em um caos, uma inflação tremenda, problemas de violência, sexo, tudo que vocês podem imaginar de problemas, não só no sentido humano, mas também com respeito à parte do mundo mesmo, a parte de tsunami, muitas e muitas coisas, né? Terremotos, tudo. Então vai ser um período muito propício para entrar um possível, entre aspas, Salvador. E ele vai ser aclamado como Messias. E só que o tempo dele é curto. Então, 3 anos e meio, ele consegue implantar o templo. Nós não sabemos ainda que tipo de acordo será feito, mas o templo de Israel vai voltar a existir, porque ali ele vai querer colocar dentro do templo uma estátua dele com fôlego de vida, que vai impor sobre as pessoas uma marca. E quem não receber essa marca vai ser preso e morto, possivelmente. E ele vai entrar no templo para se declarar como Deus. Então, na primeira parte, dois profetas do Senhor, com poderes, vão estar pregando, confrontando o mundo. Possivelmente uma das provas de que realmente a palavra de Deus é correta, dizendo que os dois conseguiram realmente influenciar o mundo inteiro, mostrando que realmente esse anticristo não é o Messias de verdade, a ponto da população em si ficar atormentada. Esses 2 profetas serão mortos. E aí diz a palavra que vai haver uma grande alegria por parte das pessoas no mundo inteiro, que a ponto deles trocarem presentes. Só que eles ficam decepcionados porque Deus os ressuscita e os leva para o céu. E aí começa a segunda fase, os 3 anos e meio finais, onde o anticristo então se revela, e quando ele coloca, porque na verdade não é ele que fez, e muito menos o falso profeta, que deve ser um rabino ou um profeta falso lá em Israel, apontando para ele, dizendo que ele é o Messias, mas não foram os dois quem fizeram essa estátua com fôlego de vida. Não. O falso profeta induz pessoas, possivelmente em Israel, a construírem essa estátua. E eu estou há 44 anos andando com o Senhor, e quando me perguntavam como vai ser isso, como é que pode uma estátua poder se mexer, falar, e é claro, há 44 anos eu respondi, eu não sei, mas sei que vai acontecer. E hoje eu tenho repetido isso várias vezes, e você já deve ter ouvido eu falar. Se você entrar no Google e colocar lá uma deusa do budismo, que está ministrando aos monges lá no Japão, é uma robô. E essa robô
ele está ministrando todas as palavras de Buda. Olá, Eduardo. Espero que tudo esteja bem lá no Peru, meu querido. Que Deus abençoe muito. Olha, pessoal, o Eduardo está precisando de missionários com ele lá para ajudá-lo e também de investidores. Tá? Ele faz um trabalho muito sério lá. Então, quem se interessar pode até entrar em contato comigo depois. Enfim, então, voltando ao que eu estava falando, o anticristo, ele vai, na segunda parte, já se revelar. E aí o povo de Israel, que sempre entendeu que Deus abomina a idolatria, vai se revoltar. E aí vai haver uma grande perseguição e uma série de coisas que nós, só lendo a palavra e também o estudo que já está lá na playlist do nosso canal, vocês podem ter uma ideia, tá bem? Bom, voltando aqui, nós começamos a perceber que a Roma, ele tem, vamos dizer assim, um início com respeito vamos dizer assim, ao envolvimento com Israel. Eu confesso que eu não sabia. Vamos dizer, o que eu conhecia a respeito do início de tudo isso, era algo muito assim de longe. Por isso que eu aconselho que vocês entrem no Google e comecem a estudar um pouquinho a história. Vocês vão perceber que coisa maravilhosa. A Igreja Batista Mauá, sejam bem-vindos. Então, quando você ouve a história, você lembra de Tito, ok? No ano 70, onde ele entra, acaba com o templo, destrói, arrebenta. Na verdade, Tito não queria fazer isso, mas os seus soldados estavam tão bravos por terem enfrentado uma resistência tão grande por parte do povo de Israel, que eles acabaram entrando e fazendo miséria. Mas eu quero contar um pouco da história antes disso. Então, eu confesso para vocês que eu não sabia. E para mim realmente foi algo que eu não sabia mesmo, tá bem? Mas quando nós começamos a examinar lá para trás, os estudiosos colocam que teve uma época, e então nós vamos estar nos contextualizando, que houve uma espécie de uma guerra civil em Israel entre duas pessoas, um homem chamado Aristóbulo II e Hircano II, na Judéia. Eu realmente não sabia disso, nunca tinha ouvido falar. Por isso que é bom nós estudarmos, a gente se preparar, mergulhar, para não falar bobagem, inclusive. E isso ocorreu no período helenístico, lá no século II, e eles eram filhos do rei Alexandre, não o nosso Alexandre Grande, é um outro Alexandre, né, o Janeu, e esse rei havia conquistado vários territórios, mas lá pelos idos de 76 a.C., esse rei morreu. E o que acontece? Começou a haver uma disputa do trono, porque o rei passa exatamente para o filho mais velho, ok? O mais velho seria, vamos dizer, o herdeiro, então seria o Hircano II. Mas esse Aristóbulo não gostou. Ele era mais novo, ele achava que ele é que deveria ter direito ao trono, e ele começou a ser apoiado por um grupo de saduceus. E o Hircano ficou sendo apoiado também por um grupo de fariseus. E diz, assim, os historiadores, que esse Aristóbulo sitiou Jerusalém e forçou seu irmão a se refugiar no templo. E Hircano, então,
inicia alianças e ele se junta com o governador da Idumeia e Aretas, ou seja, aquele que havia se refugiado dentro do templo, consegue sair. Ele entra em contato com esses aliados, com esse governador da Idumeia, e um homem chamado Aretas, que era rei da Arábia. E ele consegue então juntar 50.000 soldados. E quando isso ocorre, ele acaba então, de uma certa forma, derrotando esse Aristóbulo. Aristóbulo não conseguiu resistir a esses 50.000. E esse Hircano foi, na medida que ele estava crescendo e tomando assim a iniciativa de conquistar tudo, acontece algo. Ele é impedido de continuar sitiando Jerusalém pela intervenção da poderosa República Romana. É aqui que começa tudo, meu querido. É aqui que Roma vai se envolver em Jerusalém. E é interessante quando você examina, os romanos já aos poucos estavam crescendo, já exerciam assim uma forte influência sobre o Oriente Médio, e ele tinha uma política de expansão e crescendo continuamente. E esse Aretas, que era lá da Ásia, quando ele se deparou com Roma, ele foge e volta para a Arábia. E quando isso acontece, o nosso amigo Aristóbulo retoma a vantagem. O seu irmão, que tinha aquelas alianças, ficou fraco, não tinha mais condições. E então aí houve essa mudança. Diz a história, e eu não sabia, que um homem chamado Cneo Pompeu foi um dos maiores generais da humanidade. E ele ajuda esse Hircano, que era o mais velho, e o legítimo rei, que isso era o que se fazia, o mais velho, né? A realmente estar estabelecendo o seu reino. E o que acontece é que esse homem, não é? Ele tinha como aliado os sírios. E ele intervém na Judéia, isso lá por volta de 63 a.C., e ele força Aristóbulo a se render, e ele marcha contra Jerusalém. Irmãos, eu estou passando para vocês o que eu descobri na história, o início do envolvimento dos romanos, que vai ser o quarto animal, terrível, como que a história registra esse envolvimento, e foi usado esse homem, né, Cneo Pompeu, para invadir e acabar então conquistando Jerusalém. Os romanos atacavam, e é interessante, ele usava uma estratégia. Quem conhece um pouquinho a história dos judeus sabe que no sábado eles não podem nem andar mais que um tiro de estilingue, vamos dizer assim. E o que esse estrategista, esse homem, esse general fazia? Ele só atacava no sábado. Porque no sábado, os judeus, segundo a Bíblia, só tinham direito para se defender, mas não para atacar. Então, aos poucos, eles tiveram realmente que se render, e em 3 meses, esse homem conquista Jerusalém. E diz a história que ele entra, inclusive, no templo e até no Santo dos Santos, mas que ele teve todo um cuidado de não pôr a mão em nada. Ele respeitou completamente o templo, seja dentro do Santo dos Santos, seja no lugar santo. Ele simplesmente não pôs a mão em nada, em nenhum objeto, e não permitiu que ninguém fizesse isso, e pelo contrário, ele autorizou que o templo fosse limpo, ok? E se retomasse novamente os rituais que eles tinham normalmente que fazer. Então, ele é um homem que entrou na história,
E ele então foi a partir daí que tornou, nesse período, né, Roma faz com que Israel deixe de ser autônomo e se torna apenas uma província de Roma, ok? Enfim, aí acaba, esse foi o fim da independência dos judeus e o início da ocupação romana. Vocês podem entrar mais especificamente para ler, porque é muito gostoso. Olha, vocês não sabem como eu estou vibrando quando eu fiquei sabendo de Ciro, os detalhes sobre Nabucodonosor, sobre Alexandre o Grande e agora sobre Roma, né? E Roma é diferente, vocês vão perceber que Roma é diferente. Os outros sempre teve um líder, ok? Nabucodonosor, Ciro, não é? Fala Dario, nome de pessoas e também você pega Alexandre. Mas quando chega Roma, se fala de algo maior, não de um rei, mas de 10 reis. 10 reis. Então Roma, ele tem uma pluralidade de líderes, onde nós vamos estudando isso, onde sobe um menor que vai derrubar 3. E esse que sobe, ele é exatamente o anticristo. Amém? Eu quero só ler um pouquinho mais, antes de nós encerrarmos, que está no versículo 8. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma passagem muito, muito, assim, eu gosto muito, ok? Estando eu a observar, então, para quem chegou agora, estamos lendo Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, lembra que eu falei que ele tinha 10 chifres, né? Eis que entre eles subiu outro pequeno, então comentei, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, esse chifre pequeno, que na verdade é o anticristo, ele vai derrubar 3. Eram 10 reis, mas ele vai derrubar 3. Eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então o anticristo sempre foi da parte do iníquo. O anticristo é a terceira possessão do diabo. A primeira foi lá no Éden, ok? Ali nós vimos o próprio diabo tomando o corpo da serpente. Depois nós lemos que isso ocorreu com Judas e agora vai acontecer com o anticristo. Continuei olhando, agora ele vai mudar completamente de assunto. Importante, preste atenção. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, se refere aqui a Deus, o Pai, se assentou. Eu entendo, você sabe que o nosso Deus é invisível, não é? Mas eu entendo que isso aqui talvez tenha sido uma maneira de Daniel ter um contato mais visível com a pessoa de Deus, ok? Isso é algo que nós não temos uma explicação clara de como ocorreu. Nós só sabemos que ocorreu. E ele diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. Alguns, quando começam a ler isso aqui, se reportam ao Apocalipse e pensam que está falando de Jesus. Não. O seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Olha agora. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Lá, quando você entra em Apocalipse, vocês vão ver miríades e miríades de anjos, né? E outros seres que estão lá. Então ele fala, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal
e se abriram os livros. Isso aqui nós vamos falar um pouco mais na próxima. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, ou seja, o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Isso, se vocês se recordam daquela figura de Nabucodonosor, aquela estátua, vocês vão ler que depois das pernas de ferro e dos pés ferro e barro, vem uma pedra. E essa pedra vem e arrebenta, batendo nos pés dessa estátua, e todos os reinos desse mundo se rebentam. Todos. Então, quando fala que esse animal foi morto, então é a destruição do reino. Aqui não está falando de uma pessoa, tá? Nós destacamos o anticristo, mas nós estamos falando de um reino, um sistema dominante. Mas quando essa pedra, que não foi esculpida por mãos, vem e arrebenta os pés, o que acontece, e a descrição é clara e feita lá no começo de Daniel, começa a desabar todos os reinos. E aí é quando será implantado o milênio. Muitos não creem nem no arrebatamento, quanto mais do milênio. Mas é literal. Nós cremos que é literal. Nós cremos numa palavra, numa Bíblia, que é literal, ok? A parte gramática é literal, não é algo simbólico. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente começa a juntar as informações e vamos formando um quadro. E é isso que eu quero que vocês façam. Comece a mergulhar na palavra, comece a estudar. Escatologia é fundamental. E aqui fala: e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. O anticristo, quando Jesus voltar, no final da grande tribulação, ele volta, e eu já falei isso, eu vou repetir, aqui tem 3 grupos que vão estar com ele voltando com seus corpos transfigurados. Os crentes do Velho Testamento, todos aqueles que não receberam a marca da besta, mas morreram na grande tribulação, e a igreja, agora como esposa do Cordeiro. E um 4º grupo, aqueles que não receberam a marca da besta, perseveraram até o fim, não morreram, estão vivos fisicamente, esses vão entrar no milênio, e esses vão estar gerando filhos. Eu gosto sempre de mencionar que lá em Isaías 65, 17 a 25, deixa bem claro que morrer aos 100 anos é morrer novo. Então, bem, tem toda uma história por trás disso. Está lá também Apocalipse, está lá no nosso canal. Só entra no playlist e procura lá Escatologia. Então, aqui fala bem claro, né, que isso foi realmente algo que, vamos dizer, em termos proféticos, vai acontecer. Tá bom? No versículo 12 diz: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Esse versículo 12, quando ele fala quanto aos outros animais, então, o leão, né, o urso, o leopardo, então ele diz que foi-lhe prorrogado o prazo. É claro, nós entendemos que isso aqui é algo que já aconteceu, uma parte e outra vai acontecer. E ele estava dizendo aqui no versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu.
Agora sim vai falar sobre o Filho, sobre Jesus. E eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, ou seja, Deus o Filho, fala ao Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bem, na próxima semana nós vamos estar olhando um pouquinho mais em detalhes isso aqui e vamos comentar talvez algumas outras partes, mas eu queria que vocês estivessem realmente estimulados a examinar Daniel, estudando 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, Mateus 24, tem tantas passagens, Zacarias 14, tantas passagens que são importantíssimas e que vão dar respaldo para nós. Amém? Eu vi o rosto, acho que é do Elias lá. Muitas pessoas entram aqui, passam aqui, mas a gente não consegue ver. Queridos, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não sei se para vocês foi relevante, mas... Olá, Elias. É ele mesmo. Mas para mim tem sido assim um grande privilégio poder nos aprofundar mais na história e começar a mostrar que realmente a história que tenta de todas as formas provar que a Bíblia não é verdadeira, só cai em contradição, né? Nós temos uma Bíblia histórica, gramatical, literal, inerrante. Que pena, Elias. Mas fica tranquilo, Elias, porque assim que terminar eu já vou colocar lá no YouTube. Se eu não conseguir colocar hoje ainda, vai entrar lá amanhã talvez, tá bem? Mas fica tranquilo, você vai achar lá. Então, queridos, que se vocês tiverem algum comentário para fazer, nós temos aí um pastor presente, além tem dois, né? Está o Eduardo também, mas se um de vocês, está o Elias, está outros irmãos, Alfredo, né? Então, se algum de vocês quiserem, ou mesmo não sendo pastor, quiserem comentar alguma coisa, algum acréscimo, se o irmão quiser colocar, fazer perguntas também, estamos aí disponíveis, tá bem? Se tiver algum pedido de oração, esse é o momento. Alguém? Bom, enquanto pensam se vai ter ou não, eu vou estar já orando. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos por esse tempo, por esse privilégio de poder examinar com os meus irmãos fatos da história, inícios de algumas coisas. E sabemos, ó Pai, que esse início eu realmente não conhecia na história, esses fatos, a entrada desse Pompeu, desses homens todos que nós já mencionamos hoje, uma série de informações que vieram para nós, não é? Para mim realmente foi uma grande novidade e, Pai, eu te peço, agradecido, que isso venha despertar realmente no coração desses meus irmãos que estão comigo um desejo profundo de te conhecer mais, biblicamente falando, e poder realmente ter convicções fortes que o dia do arrebatamento está chegando. Nós não sabemos o dia e hora, mas todo o sistema está sendo preparado, Senhor, e eu sei. Então, que o Senhor possa estar dando a nós a urgência de comunicar a Tua palavra, para que muitos possam ainda ser salvos, quer perto, quer longe. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida desses meus irmãos. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, estenda
tua mão sobre toda a família de cada um deles, porque eu peço isso a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, que o Senhor possa estar com vocês e entrem lá, né, assistam, comentem. É muito importante que vocês comentem lá no YouTube para que o Google possa entender que o que nós estamos fazendo é relevante. Então, seria muito bom. César, boa noite, meu querido. Que Deus te abençoe. Precisamos conversar, César, tá? Dá um abraço à esposa, aos filhos. Fique na paz.